Hoje, a gente vai mergulhar fundo num motor invisível que literalmente move o nosso mundo. É um sistema que opera nos bastidores, sabe, garantindo que tudo, desde o café que tomamos de manhã até o smartphone que temos na mão, chega até nós. Esse sistema é a logística. E vamos entender como é que ele funciona na prática. Parece uma pergunta tão simples, não é? Mas, olha, a resposta envolve uma verdadeira coreografia global de navios, comboios, caminhões. É uma loucura. Como é que um produto que começa a sua vida a milhares e milhares de quilómetros de distância consegue encontrar o caminho exato até a nossa porta? Pois é, não tem mágica nenhuma aqui. O que existe é um processo estratégico super fascinante chamado logística. E para desvendar isso, vamos fazer uma coisa simples: seguir a jornada de um produto desde a origem até o destino final. Vamos nessa? A nossa história começa bem no coração do Brasil, numa fazenda de soja na região do Mato Piba, aquela enorme fronteira agrícola que se estende por 4 estados. É aqui que o nosso produto nasce, e com ele nasce também o nosso primeiro grande desafio logístico. Parem para pensar na escala disso. Não estamos a falar de uma caixa ou duas, é uma colheita inteira. Milhares de toneladas. Mover tudo isso de forma eficiente é o primeiro grande teste. E a primeira decisão é absolutamente crucial. Como vamos transportar tudo isso? Basicamente, existem 2 grandes opções: estrada ou ferrovia. Os caminhões dão uma flexibilidade total, conseguem chegar a qualquer lugar mesmo. Já os comboios oferecem uma capacidade gigantesca a um custo por tonelada muito, mas muito menor. Esta é a troca fundamental na logística em terra: flexibilidade contra a escala. E olhem, isto não é só teoria não, é um mundo real. Lá na região de onde a nossa soja sai, este cenário é o dia-a-dia. A estrada BR-135 funciona como a artéria principal para tudo, enquanto a ferrovia Carajás é tipo uma super autoestrada de grãos e minérios a caminho do Porto. As duas são vitais. Então, como é que se decide? Não é um palpite. É um cálculo estratégico baseado em 3 fatores-chave: custo, tempo e o tipo de carga. Para grãos, como a nossa soja, o custo é rei. Mas se fossem medicamentos urgentes, o tempo seria tudo. A logística, no fundo, vive e morre na capacidade de equilibrar estas 3 variáveis. Pronto, a nossa soja chegou sã e salva ao porto do Itaqui, em São Luís. A primeira etapa está feita. Mas agora começa a segunda fase da jornada, a grande viagem internacional. 80%. Este número é, uau, impressionante. Pensem bem nisto. 80% de absolutamente tudo o que a gente consome, as nossas roupas, os nossos eletrónicos, tudo viajou num navio de carga em algum momento da sua vida. O transporte marítimo não é só mais uma opção. Ele é o pilar, a espinha dorsal do comércio global. Claro que os outros modos de transporte têm o seu papel, mas o mar continua a ser o rei indiscutível para mover a esmagadora maioria das coisas pelo planeta. Para a nossa soja, a escolha é óbvia, certo? A capacidade enorme e o baixo custo do navio são perfeitos. Agora, se fosse um carregamento de vacinas urgentes, a velocidade do avião justificaria o seu custo muito mais alto. No palco global, a decisão quase sempre se resume a isto: custo versus velocidade. Depois de semanas no mar, o nosso produto chega finalmente a um novo país. Mas ele não vai direto para uma loja. Não. Primeiro, ele tem de passar pelo cérebro da operação, o nó central de toda a cadeia de abastecimento. E este lugar é o centro de distribuição, ou, como toda a gente chama, o CD. E acreditem, é muito mais do que um simples armazém. Pensem nele como um centro nervoso, super dinâmico, projetado para mover produtos com a máxima velocidade e precisão possíveis. E uma das técnicas mais eficientes usadas num CD chama-se cross-docking. É quase como uma dança perfeitamente coreografada. Os produtos chegam num caminhão, são imediatamente separados e já reencaminhados para outros caminhões que estão de saída, muitas vezes sem sequer tocar numa prateleira. O objetivo aqui é um só: velocidade pura. Claro que os CDs modernos fazem muito mais do que isso. Eles gerem o armazenamento tradicional, claro, mas também são o coração das operações de e-commerce que conhecemos, preparando os pedidos da Amazon, da Shopee, etc. E o maestro de toda esta orquestra é um software sofisticado, o WMS, que funciona como o cérebro digital de tudo, otimizando cada movimento. Certo. Com tantas partes a mexerem-se ao mesmo tempo, navios, caminhões, centros de distribuição, como é que as empresas sabem se a coisa está a funcionar bem? Se estão a ser eficientes? A resposta está nos dados. Elas usam uma coisa chamada KPIs, ou Indicador-Chave de Desempenho. A melhor forma de pensar nos KPIs é como se fossem o painel de instrumentos de um carro.
Eles dão-nos as métricas vitais que mostram se a operação está no caminho certo ou se precisa de alguns ajustes. Vamos espreitar dois dos mais importantes. O OTIF, ou On Time in Full, que mede se a entrega chegou na hora certa e com tudo o que foi pedido. É um indicador direto da satisfação do cliente. Depois, temos o Lead Time, que é basicamente o tempo total, desde que o pedido é feito até ser entregue. E reduzir este tempo, olha, é uma verdadeira obsessão na logística moderna. E pronto, a nossa soja completou a sua complexa jornada, da fazenda lá no Brasil até ao porto, atravessando o oceano, passando por um centro de distribuição e agora a caminho do seu destino final. E cada passo, cada milímetro deste caminho foi gerido e medido. No fundo, a logística moderna é isto. É a arte e a ciência de planear, executar e, de forma crucial, medir cada movimento dentro de uma rede global incrivelmente complexa. Nada, absolutamente nada, é deixado ao acaso. E isto leva-nos ao mantra final, à regra de ouro de qualquer profissional de logística, imortalizada pelo grande Peter Drucker, a ideia de que não se pode melhorar aquilo que não se mede. Esta filosofia que impulsiona a busca constante por mais eficiência, por custos mais baixos e pela melhoria contínua em toda a cadeia. Por isso, da próxima vez que uma encomenda chegar à sua porta, lembre-se desta viagem toda. Por trás daquela simples caixa de cartão, existe uma orquestra global complexa a trabalhar em perfeita sintonia. A questão que fica é: que outra parte do nosso mundo moderno depende deste motor invisível? Bom, agora, pelo menos uma parte do mistério já está resolvida.